Olá, essa é a disciplina Comunicação em Redes. E nessa aula nós vamos falar sobre visualização computacional de redes. Essa aula foi dividida em 4 vídeos. A primeira parte nós vamos falar sobre motivação e distribuição dos vértices no grafo. Na segunda parte, utilização de estatísticas do grafo na visualização. O terceiro vídeo, aba de visualização do GEF, generalidades. E no quarto vídeo, a aba de visualização do GEF, parte 2, plugins. É importante dizer que os grafos e redes podem ser visualizados de múltiplas maneiras. Porém, do ponto de vista matemático, como nós já dissemos, a visualização de um grafo é relevante e até mesmo desnecessária, né? Porém, para fins práticos, a gente sabe que a visualização é essencial, é muito importante, né? Vocês devem ter percebido isso na elaboração do projeto final, né? Inclusive, essa é uma questão bastante recorrente dos grupos sobre dicas de visualização das redes, né? Para evidenciar aspectos específicos do projeto. Então, nada melhor do que fazer com que a visualização seja direcionada à aplicação para a qual se destina a modelagem da rede. Quer dizer, se há várias formas de visualizar uma rede, é bom que essa forma seja adequada ao propósito da modelagem, né? Vocês vão ter uma surpresa, essa será uma aula diferente e vocês vão ver já já por que eu estou dizendo isso. Então, falando do GEF, que tem sido o software, né, recomendado por vários motivos, né, que nós já comentamos. O primeiro é dele ser, inclusive, de utilização gratuita, né, open source. Tem várias opções de visualização no GEF e elas são divididas segundo a ênfase que se quer dar à visualização, né, e aí há algumas opções de layout. Então, por exemplo, se a ênfase são nas divisões, você pode usar o layout OpenOrd. Se for complementaridades, você pode usar Force Atlas, IFANRU ou mesmo Fruchtman Gold, né? Se for ranking ou ranqueamento, você pode usar circular ou radial axis, né? E se for repartição geográfica, GeoLayout. Essas opções todas serão comentadas, né, nos nossos vídeos, né? E se você quiser ter mais informações específicas sobre essas opções, existe esse PDF, né, cujo endereço está aqui, e nós estamos também disponibilizando esse PDF no Moodle, caso você queira, por exemplo, para o projeto final, justificar um pouco de forma mais embasada a escolha de uma visualização, ou como você iniciou uma visualização, né? Porque vocês vão ver que mesmo a partir dessas opções de layout, é possível personalizar a visualização da sua rede em específico, né? Então, esse documento vai estar disponível também no Moodle, né? Bom, esse é o nosso idealizador, Luiz Bevilacqua, e ele costumava dizer que os alunos aprendem não porque nós ensinamos, mas porque eles estudam, né? Então, nesse sentido aqui é uma surpresa muito agradável. Eu quero compartilhar essa surpresa com vocês agora, a partir desse momento, porque esses vídeos foram gravados pela aluna Marcela, colega de vocês, né, dessa disciplina, da turma Noturno B3, né? E a Marcela e o grupo dela, o grupo apresentou uma visualização muito interessante na etapa de refinamento da proposta, né? Já tinha conseguido gerar, né, uma rede com uma boa visualização que me impressionou muito positivamente. E na aula de acompanhamento, eu conversei com o grupo, né? E a Marcela, de fato, era a pessoa que se aprofundou nessa questão da visualização
E depois, conversando com ela, né, muito gentilmente ela se dispôs a gravar alguns vídeos, né, de forma bastante didática, e vocês vão ver que os vídeos estão com uma qualidade excepcional, que muito nos orgulha, né? Ao mesmo tempo é o tipo da coisa que tem certeza o professor Luiz Bevilacqua, nosso idealizador, ficaria muito satisfeito em ver, né, que os alunos não apenas estudam e, portanto, aprendem, mas até conseguem ensinar os colegas, dar dicas para os colegas e contribuir assim com a nossa universidade, né? Então é isso, eu vou finalizando por aqui essa abertura e nós já vamos emendar, né, esse vídeo com o primeiro vídeo sobre a visualização de redes. Muito obrigado e até a próxima. Os alunos de comunicação em redes. Meu nome é Marcela e eu vou fazer para vocês um tutorial de como usar o GEF para melhorar a distribuição dos pontos no seu grafo, de forma a revelar mais informações com esse tipo de distribuição. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui na tela um exemplo de como vocês podem fazer o seu grafo. Porém, o GEF ele não faz esse tipo de coisa automaticamente. Toda vez que você importa uma planilha na tabela de dados, ele coloca todas essas informações eu vou importar elas numa nova área de trabalho. Ele coloca todas essas informações de forma aleatória no gráfico de uma vez. Então, eu vou ensinar vocês a transformar essa massa de coisas aleatórias em um grafo visualizável. E eu vou dividir esse tutorial em 3 partes. A primeira parte falando sobre a distribuição do ponto no grafo. A segunda parte falando sobre como mexer na aparência dos pontos, utilizando as estatísticas que o GEF consegue calcular automaticamente. E na terceira parte eu vou falar como é que coloca grafos na aba de visualização. Sobre as distribuições. O GEF ele possui, logo quando você instala, diversos algoritmos prontos para distribuição de grafos, de forma que não é algo que você deva fazer ponto por ponto. Apesar de que depois no final eu vou ensinar vocês a fazer edições mais focalizadas em certas partes do grafo. Então, o primeiro algoritmo que eu quero mostrar para vocês é o Yanfan-Hu, que é um algoritmo que distribui os pontos considerando eles como partículas e partículas elétricas. E como vocês podem ver, ele já calculou e terminou toda a distribuição, de forma que é bem mais simples visualizar que pontos estão conectados a quais, e quais pontos estão no centro da rede. Esse tipo de informação que tem aqui embaixo são coisas que você pode mudar para editar são parâmetros que você pode mudar para editar a forma como o algoritmo funciona. Porém, o Yanfu não necessita que você faça esse tipo de alteração mais específica para que o gráfico fique bom. Então, eu vou deixar tudo isso por isso mesmo. Se alguém quiser se aprofundar, cada uma dos parâmetros tem uma descrição embaixo, falando para que ela serve e se existe algum limite de valor ou não para cada uma delas. Similar ao Yanfu, existe o Yanfan-Hu proporcional, que faz basicamente a mesma coisa que o Yanfu, porém em alguns gráficos maiores ele pode gerar distribuições um pouco melhores. Depois deles temos o Rotate, que, como o nome diz, ele simplesmente gira o grafo para outra posição, o que é bom caso você queira ter uma imagem de um grafo muito
esticada para um lado e você queira colocar ela na horizontal ou na vertical, você pode usar esse tipo de rotação e mudar, pode até mudar o ângulo de quantos graus ele rota por vez. Vou deixar ele desse jeito. Depois dele, eu vou mostrar o OpenOrd, que é um pouco mais complicado de usar, pois ele utiliza cálculos que levam em consideração os pesos das arestas, diferente do Yanfu. E ele demora um pouco mais para rodar também, principalmente quando você tem números maiores nesses dois parâmetros de trades e de iterações em específico. Como pode ver, ele faz uma gigantesca bagunça aqui e depois coloca a distribuição final do que ele calculou. Como pode ver, isso daqui não está tão bem distribuído como o Yanfu, não é? Tem massas muito grandes aqui, não estão mostrando uma informação muito boa. Para melhorar isso daqui, você pode mexer nesse parâmetro de edge cut, que quando você aumenta esse número, ele aumenta a quantidade de aglomerações que tem por arestas. Então, pontos que estão muito conectados ficam mais próximos e eles ficam bem mais distantes do que os outros, como mostrado aqui. Então, é possível perceber que existe uma grande concentração de gente aqui nesse canto. Um grupo não muito conectado num canto e um grupo central aqui no meio. E esses dois aqui separados. Então, esse tipo de coisa é muito boa para você dar ênfase em diferentes comunidades dentro da sua rede. Então, se esse é um tipo de parâmetro que você quer mostrar na sua representação, essa é uma distribuição que você poderia tentar usar. O número de trades é um número que você não deve aumentar muito se você não tem uma capacidade de computador boa, porque ele aumenta a quantidade de tempo que o Geth demora para gerar a distribuição. E dependendo da quantidade, o Geth nem vai ter memória para conseguir calcular. Vou mostrar aqui. Vou colocar em 15. Vocês vão ver que ele demora bem mais do que demorou na primeira vez para calcular. E nem ficou tão bom quanto o outro. Ele ficou meio estranho. Número de iterações, eu só recomendo que vocês aumentem esse número caso vocês tenham uma quantidade de aresta muito grande, como mais de 1000, eu acho, que seria bom vocês aumentarem um pouco isso daqui, porque é um número utilizado para quando você está lidando com 10.000, 100.000 interações. Então não é algo que você deva focar muito. Indo do OpenOrd para outro layout, muito importante também, que é esse não sobrepor, que a única função dele é tirar pontos que estão um em cima do outro. Vocês podem ver aqui no canto, tem um ponto em cima do outro. Quando você roda ele tira um de cima do outro. É somente isso que ele faz, mas é muito bom por causa desse outro algoritmo aqui. E de alguns outros que eles já... Quando você roda ele deixa todos os pontos num lugar só, praticamente. Então vamos falar sobre o Force Atlas, que é um algoritmo que considera forças gravitacionais e outros tipos de forças de repulsão e atração para calcular o posicionamento dos pontos. Esse algoritmo também leva em consideração a ponderação de cada aresta. Então, se você tem arestas com pesos diferentes, é bom você usar esse algoritmo ou OpenOrd.
Diferente do OpenORD e do Yanfuhu, esse algoritmo ele não para automaticamente. Então, ele vai ficar rodando até você clicar para parar. E como dá para ver, ele ficou uma massa bem feia. Para resolver esse problema, você vem aqui embaixo, ajustar pelo tamanho, coloca. Força de repulsão, eu recomendo que você aumente ele para no mínimo 100, ou mais se você tiver um gráfico muito grande. E execute ele. O que faz ele ter essa força de repulsão faz com que o gráfico seja maior, porque os gráficos estão eles estão se afastando mais um do outro. E o ajustar pelos tamanhos impede que um ponto fique sobre o outro. Se eu tirar esse parâmetro aqui, automaticamente ele volta para fazer aglomerações. Se eu colocar esse número aqui maior, o gráfico fica maior. Então eu vou parar aqui a execução. E como dá para ver um pouco melhor a distribuição de pontos no gráfico, é um pouco mais visível. Porém, mesmo fora essas distribuições, você tem o Force Atlas 2, que é a mesma coisa do Force Atlas, só que não tem como você colocar um ajustar pelo tamanho no Force Atlas 2. Então, caso você use o Force Atlas, você vai precisar ajustar pelo tamanho usando o não sobrepor. O que nesse caso, como o gráfico é muito pequeno, ele acaba fazendo essa massa aqui que perde o formato do algoritmo principal. Para resolver esse problema, você volta, executa de novo o primeiro algoritmo, e você usa uma outra função chamada expansão, essa daqui, em que ela aumenta o tamanho do grafo. Você aumenta algumas vezes o tamanho, daí você volta para o não sobrepor, e agora sim você tem o formato geral do gráfico preservado, mesmo você tendo mudado para não um ponto não ficar em cima do outro. Similar ao expansão, nós temos o contração, em que você simplesmente puxa os pontos para dentro. Temos o ajustar rótulos e ajustar layout, são dois pontos que mexem com esse pedaço, com os textos dos personagens, que você pode ativar apertando nesse T aqui embaixo. Eu geralmente não gosto de colocar texto num gráfico, porque eu acho que fica muita informação, mas se você tem um gráfico pequeno, você pode colocar os textos e usar o ajustar rótulos, que ele vai mudar o posicionamento de cada ponto de forma que os rótulos não fiquem um em cima do outro, que nem está acontecendo aqui. Eu não vou fazer isso, porque esse tipo de gráfico tem muitos pontos para colocar texto. Mas caso vocês necessitem desse tipo de informação no seu gráfico, eu recomendo que façam isso. E isso acaba com a nossa parte de distribuições. Como vocês podem perceber, tem algumas distribuições que eu não falei. Uma delas sendo a distribuição aleatória, que ela é bem autoexplicativa. Ela simplesmente coloca na distribuição inicial aleatória dos pontos. Então, isso acaba a nossa primeira parte do meu tutorial.